Olá. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um único capítulo da Bíblia, que parece, sei lá, uma minissérie cheia de reviravoltas. É o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E para essa análise, a gente está se baseando em algumas fontes bem legais. Temos anotações de duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida atualizada, e também um material de apoio que fala sobre o que as pessoas da época esperavam do Messias. Exato. E o nosso desafio aqui é tentar entender como Lucas costura 4 histórias, uma atrás da outra, que viram de cabeça para baixo as ideias de todo mundo sobre fé, dúvida, perdão. É uma sequência muito bem pensada. A gente começa em Cafarnaum e a cena já abre com uma situação de vida ou morte envolvendo um personagem totalmente inesperado, um centurião romano. E é importante a gente situar quem era essa figura, né? Um centurião era um oficial do exército romano, o poder de ocupação. Ele era tipo o rosto do império ali. Em teoria, alguém que deveria ser visto com desconfiança, talvez até com hostilidade. Com certeza. Ele não fazia parte da comunidade, era um estrangeiro, um gentil. Pois é. E a história já começa quebrando essa expectativa. O servo desse centurião, que ele valorizava muito, tá morrendo. Mas em vez dele usar sua autoridade, sabe, ir lá pessoalmente exigir ajuda... Ele faz algo bem diferente. Surpreendente. Ele envia os anciãos dos judeus para pedir a Jesus. E o argumento que eles usam é o que me pega. Eles falam, ele merece porque ama o nosso povo e até construiu a nossa sinagoga. Isso não é normal. Não mesmo. A gente está falando de um soldado do exército de ocupação financiando um lugar de culto judaico. É uma relação completamente atípica. A nota da Bíblia romana até ressalta isso, que demonstra um nível de respeito, de compaixão, que ia muito além do dever dele. Ele tinha um vínculo real com aquela comunidade. Mas a parte mais impressionante ainda está por vir, né? Quando Jesus está indo para a casa dele, o centurião manda outros amigos com aquela mensagem... Ah, a famosa mensagem. Incrível. Ele diz basicamente, Senhor, não precisa vir até aqui. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E aí ele explica o raciocínio dele. Que é a chave de tudo. Ele fala, eu sou um homem que entende de autoridade. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Uau! Mas espera aí. A fé de um soldado do exército de ocupação é elogiada por Jesus como a maior em Israel. Isso deve ter sido um choque tremendo para quem estava ouvindo, não? Um choque monumental. A reação de Jesus é de admiração total. Ele se vira para a multidão e diz, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O que é tão especial nessa fé, então? O fascinante aqui, e que as fontes ajudam a gente a entender, é a natureza dessa fé. Não é uma fé baseada em, sei lá, conhecimento teológico ou cumprimento de rituais. É uma fé pragmática. Exatamente. É baseada na compreensão de como a autoridade funciona. Ou seja, ele está aplicando uma lógica militar ao reino espiritual. Ele pensa, se a minha palavra tem poder no meu batalhão, a palavra desse homem tem poder sobre a doença. Perfeito. É isso. Ele reconhece que a autoridade de Jesus não depende da presença física. A palavra dele é suficiente. E, ao colocar essa história logo no começo, Lucas já estabelece um tema central do evangelho dele. Que é a universalidade da mensagem. Isso. A fé mais exemplar até aquele momento não veio de um discípulo, nem de um líder religioso de Jerusalém. Veio de um soldado gentil, um estrangeiro. Isso prepara o terreno para tudo que vem depois, com a própria morte. Sim. Um cortejo fúnebre está saindo da cidade. E o contexto é de uma tragédia absoluta. O texto diz que era o filho único de uma viúva. A fonte da Bíblia Nova Almeida atualizada destaca o que isso significava naquela sociedade. Ela perdia tudo, né? Tudo. Uma viúva sem filhos homens ficava numa situação de vulnerabilidade social e econômica extrema. Ela não tinha quem a sustentasse, quem a protegesse. Ela não estava perdendo só o filho. Ela estava perdendo o futuro dela. A segurança. É o desamparo total. E a reação de Jesus não é teológica, né? É puramente humana. O texto diz que, ao vê-la, ele se compadeceu dela. É a compaixão que move a ação. Ele se aproxima e diz algo muito simples. Não chore. E então ele faz o impensável. Ele toca no caixão,
um ato que o tornaria cerimonialmente impuro. Segundo a lei judaica, sim. E diz: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem se senta e começa a falar. Imagina o impacto dessa cena. O luto vira choque e o choque vira adoração. A reação da multidão é imediata. Um grande profeta se levantou entre nós. E essa identificação não é aleatória. Certo. Por que profeta? Por que não Messias ou Filho de Deus? Ótima pergunta. É porque o que Jesus fez ali ecoa diretamente milagres do Antigo Testamento. A nota de rodapé da Bíblia Holman faz essa conexão de forma explícita. Ah, como Elias e Eliseu? Exatamente. O profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. O profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Eram histórias muito conhecidas. Então, quando a multidão vê Jesus ressuscitar o filho único de uma viúva, A conclusão lógica para eles é: Deus está agindo de novo através de um profeta, como fez no passado. Eles estão conectando os pontos com a própria história deles. estão vendo a história se repetir diante dos olhos. Mas o próprio Lucas dá uma pista de que tem mais coisa acontecendo aí, certo? Quando ele descreve a compaixão de Jesus, ele o chama de Senhor. Exato. No versículo 13, Lucas usa a palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Claro, poderia ser só um título de respeito. Mas no contexto de um milagre dessa magnitude... Trazer alguém de volta à vida. Pois é, o uso desse título por Lucas é uma piscadela para o leitor. A multidão o vê como um grande profeta, o que não está errado, mas Lucas está nos dizendo que a autoridade dele é ainda maior. É a autoridade do próprio Senhor sobre a vida e a morte. E essa demonstração de autoridade divina parece gerar tanto fama quanto confusão, certo? Muita confusão. Porque a próxima pessoa a reagir a essa notícia é justamente João Batista. E a reação dele não é a que a gente esperaria. De jeito nenhum. A notícia sobre o que Jesus está fazendo chega a João, que está preso. E da cela dele, ele envia 2 discípulos para perguntar a Jesus: é o Senhor aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Uma pergunta chocante. Esse é o mesmo João que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descer sobre ele. Que o anunciou como o Cordeiro de Deus. O que aconteceu? Por que a dúvida? E por que agora? Essa é a grande questão. E para a gente entender a dúvida dele, a gente precisa mergulhar no que a nossa fonte sobre as expectativas messiânicas explica. E a principal descoberta é que não havia um único roteiro para o Messias. Havia várias ideias, às vezes até conflitantes, circulando na época. Então não era uma coisa só. Não. Havia uma expectativa muito forte de um Messias rei, um descendente de Davi que viria para restaurar o trono de Israel, expulsar os romanos. Uma figura política e militar. Uma libertação nacional mesmo. Exato. Alguns textos da época, como os de Qumran, falam de um rei de Quitim que viria para esmagar o imperador romano. Entendi. Então o João está sentado numa prisão romana, provavelmente esperando que o Messias que ele anunciou começasse a, derrubar os portões, libertar os prisioneiros, iniciar essa revolução. E em vez disso, as notícias que chegam são sobre curas, ressurreições e pregação aos pobres. Não parece um plano de libertação política? Não se encaixa no molde. A nota da Bíblia Holman sugere que a dúvida de João é uma confusão genuína. Ele pensa, será que eu entendi errado? Será que ele é só um precursor de alguém ainda mais poderoso? E a resposta de Jesus é uma obra-prima. É genial. Ele não dá um sim ou não direto. Ele está no meio do ministério dele. Então ele diz aos discípulos de João, fiquem e observem. E depois de curar muitas pessoas na frente deles, ele diz: agora vão e contem a João o que vocês viram e ouviram. E a lista que ele faz é muito específica. Extremamente específica. Ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Isso vem de algum lugar, né? Cada um desses itens é uma citação quase direta de profecias do livro de Isaías sobre como seria a era messiânica. O que Jesus está fazendo é dizer a João, sim, eu sou o Messias, mas você precisa redefinir suas expectativas. Ou seja, o meu reino não começa com poder militar, mas com restauração humana.
A libertação que eu trago é mais profunda do que só a libertação de Roma. Exatamente. Ele está redefinindo o próprio conceito de Messias. E essa redefinição nos leva direto para a cena final do capítulo, que é talvez a mais tensa e emocionante de todas. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Um cenário que já é carregado de tensão. Um fariseu era de um grupo religioso conhecido pela observância estrita da lei, das regras de pureza. Convidar um pregador popular como Jesus para jantar podia ser curiosidade, avaliação ou até uma armadilha. E no meio desse jantar, uma interrupção dramática. Uma mulher, que o texto descreve só como uma pecadora da cidade, entra na casa. A cena que Lucas descreve de uma força impressionante. É muito visual. Ela traz um frasco de alabastro com perfume, um item caro. Ela vai até os pés de Jesus, que estaria reclinado à mesa, e começa a chorar tanto que as lágrimas molham os pés dele. Aí ela os enxuga com os próprios cabelos, beija repetidamente e derrama o perfume. É um ato de uma intimidade e vulnerabilidade que quebra todos os protocolos sociais. E aqui as notas de rodapé das duas Bíblias são essenciais para a gente entender o que está acontecendo de verdade. Elas destacam que Simão, o anfitrião, cometeu várias falhas graves de hospitalidade. Ah, é? Como assim? Era costume oferecerado para um convidado lavar os pés empoeirados. Simão não fez isso. Era costume saudar com um beijo de boas-vindas. Simão não fez isso. Era um sinal de honra ungir a cabeça de um convidado com óleo. Simão também não fez isso. Nossa, então não foi um mero esquecimento. Parece um gesto calculado para manter Jesus em seu lugar, para não lhe dar muita honra, tipo um insulto sutil. Exatamente. Ele o convidou, mas não honrou. E o que torna a cena tão poderosa é que essa mulher, a pecadora, entra e, em contraste direto, oferece a Jesus todos os rituais de honra que Simão negou. Mas de uma forma muito mais extravagante e pessoal? Muito mais. Em vez de água, ela usa as próprias lágrimas. Em vez de toalha, os cabelos. Em vez de um beijo no rosto, beijos nos pés. E em vez de óleo comum, um perfume valioso. Cada ato dela expõe publicamente a falha do anfitrião. E a reação de Simão é puro julgamento, né? Mas um julgamento silencioso. Ele pensa com ele mesmo. Se este homem fosse de fato um profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Saberia que ela é uma pecadora. E ele desqualifica os dois de uma vez só. A mulher por ser quem é e Jesus por permitir que ela o toque. E Jesus, lendo o pensamento dele, o confronta. Mas não com uma acusação, e sim com uma história. A parábola dos dois devedores, um devia 500 denários, uma quantia enorme, mais de um ano de salário, e o outro 50. O credor generosamente perdoa a dívida dos dois. E aí Jesus faz a pergunta-chave para Simão: qual deles o amará mais? E Simão, meio a contragosto, tem que admitir o óbvio. Aquele a quem mais foi perdoado. E aí Jesus vira o jogo e conecta a parábola com a cena, dizendo para ele: tá vendo esta mulher? Total. Ele continua: eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas. Você não me saudou com um beijo, ela não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça, ela ungiu meus pés com perfume. Por isso, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. E essa frase final é crucial e muito fácil de ser mal interpretada. A nota da Bíblia Holman é muito clara sobre isso. Jesus não está dizendo que ela foi perdoada porque amou muito. Como se o amor dela fosse o pagamento. Exato. A lógica é exatamente a inversa. Certo, vamos deixar isso bem claro. Não é ela amou muito, então foi perdoada. É, mas sim, ela foi perdoada de uma dívida enorme, por isso ela ama tanto. Entendi. O amor extravagante dela não é a causa do perdão. É a evidência do perdão. É a resposta grata de alguém que entende a magnitude da dívida que foi cancelada. O amor dela é a consequência. Já o Simão, que provavelmente se via como alguém com uma dívida pequena, ama pouco. Ele não sente a mesma necessidade de gratidão. Nenhuma. E a declaração final de Jesus à mulher sela tudo. A sua fé a salvou. Vá em paz. A nota da Naya destaca que a salvação não veio do ato de amar, mas da fé que se manifestou ali naquele ato de adoração. Isso, claro, causa um escândalo entre os outros convidados, que sussurram:
Quem é este que até perdoa pecados? Eles entendem na hora que Jesus está reivindicando uma autoridade que para eles pertencia só a Deus. Exatamente. Quando a gente dá um passo para trás e olha para essas 4 histórias juntas, é impressionante como Lucas as organiza. É uma sequência de confrontos e contrastes. Sim, é uma montagem muito inteligente. A fé de um soldado estrangeiro é maior que a fé em Israel. A compaixão de Deus interrompe um funeral. A dúvida vem do profeta que deveria ter mais certeza. E o julgamento vem do religioso, enquanto a adoração vem da pecadora. É uma desconstrução de todas as categorias fáceis, né? Lucas força a gente a perguntar onde a verdadeira fé é encontrada? Nas sinagogas ou nos quartéis? Como Deus age no mundo? Com poder político ou com compaixão silenciosa? E o que realmente prova que alguém entendeu a graça? O julgamento correto ou a gratidão desmedida? Exato. A narrativa nos obriga a reavaliar nossas próprias expectativas sobre as pessoas, sobre o divino. Ela bagunça nossas gavetas de certo e errado, de dentro e fora. E talvez a provocação final que fica dessa análise é sobre a coerência entre o que a gente acredita e como a gente vive. Todos os personagens desse capítulo agem de acordo com suas convicções mais profundas. É verdade. O centurião age com base na sua fé na autoridade de Jesus. João Batista age com base na sua dúvida e busca clareza. Simão, o fariseu, age com base em seu sistema de pureza e julgamento. E a mulher age com base na sua avassaladora gratidão pelo perdão. Cada um é movido por algo diferente. Isso. E isso joga a pergunta de volta para a gente. Se alguém olhasse para as nossas ações diárias, a forma como tratamos os outros, onde investimos nosso tempo, o que nos move à compaixão ou ao julgamento, o que essas ações revelariam sobre aquilo em que nós realmente acreditamos a respeito do perdão, da fé e da aceitação?